Vou bater um papo agora com a Elisângela Araldi e o Danilo Ajala, são diretores, é Ajala ou Ayala? Ajala. São diretores da Valoriza House e hoje, gente, um tema de extrema importância, sabe por quê? Muitas vezes a gente começa a trabalhar em casa, fala assim, todo final do ano eu vou fazer um puxadinho, e às vezes você não sabe como que o que você está fazendo precisa ser regularizado, não é porque o terreno é seu que você vai fazer o que quer lá. Então a gente vai bater um papo para falar sobre tudo que diz respeito aqui a registro de imóvel, documentação. Então vai ser um papo bem legal. Bem-vinda, Elisângela. Bom dia a você. Bom dia, obrigada. Danilo, bem-vindo. Obrigado, Jackson. É um prazer estar aqui na Rádio Hora. Bom, para a gente começar a abordar esse tema, vou começar falando aqui com o Danilo para falar sobre a empresa. Um ano já de Valoriza House, como surgiu a ideia dessa empresa, qual que é o trabalho de vocês? Então, Jackson, a nossa empresa surgiu de uma ideia, né, que eu tive na época que eu trabalhava em cartório. Trabalhei por muitos anos, trabalhei por 8 anos na parte de cartório, né, como escrevente de cartório. E nesses anos de trabalho adquiri muita experiência ali, né? Via a necessidade que as pessoas tinham de ter um apoio de uma empresa que pudesse auxiliá-los, né, nos mais variados trâmites cartorários, com a documentação, né, dos cartórios, advogados que tinham pouco conhecimento da área, clientes em geral, empresários, enfim. As pessoas têm muitas dúvidas, né, porque os cartórios têm diversas normas que eles seguem, diversas regras, né, e a gente verificou a necessidade que essas pessoas tinham de ter um apoio de uma empresa que pudesse auxiliá-los, né. Então, Danilo, porque assim, muitas vezes a pessoa, ela quer resolver tudo. Ela chega lá no cartório, olha lá os serviços do cartório e fala, é aqui que eu vou ficar. E muitas vezes, contratando uma assessoria, ela acaba diminuindo o tempo e muitas vezes até custos ali, né? Sim, exatamente, né? Porque muitas vezes você chega num cartório e ele só te passa uma lista de documentos ali e você que se vire para providenciar, né? As pessoas não têm aquele mínimo de conhecimento para saber que tipo de documento é aquele, né? Muitas vezes tem que ir 1, 2, 3, 4, 5 vezes no cartório até conseguir resolver aquele problema, né? E quando vocês falam de assessoria, desde a casinha pequenininha ali no bairro até as grandes construções, vocês oferecem assessoria para todo tipo de imóvel? Exatamente, para todo tipo de imóvel. Desde aquela pessoa que tem mais da baixa renda até imóveis de alto padrão. E quais os principais serviços assim que as pessoas muitas vezes não se atentam que elas precisam fazer? Aquelas pessoas que fizeram uma construção, um puxadinho, aumentou uma varanda. Todas essas questões elas precisam ser regularizadas para seu imóvel estar 100% regular, junto à prefeitura, junto ao cartório. Entendeu? Entendi. E, Elisângela, com relação à lei da anistia, o que você pode falar sobre essa lei? A lei da anistia, ela foi sancionada agora em janeiro pela prefeita, né? É uma lei municipal, a lei complementar 476, e ela veio estabelecendo uma anistia condicional às edificações, que, como o Danilo falou, tem algum problema que foi feita uma área gourmet, foi feita uma varanda, foi feita uma garagem, e a pessoa não regularizou isso dentro do projeto, e essa lei agora, ela foi sancionada para isso, para que a pessoa possa ter essa condição, né, de estar regularizando, estar deixando o imóvel regular para várias situações, né? A questão do habite-se, né, Danilo? Isso. A questão de repente, um financiamento imobiliário, para realmente regularizar, deixar o imóvel certinho. E a Valoriza, ela vem com esse intuito, né, de ajudar o nosso cliente, ajudar essa pessoa que, de repente, não tem esse entendimento, esse conhecimento, da forma mais prática, né? Uma assessoria completa para essa regularização. Já aproveitando essa lei, né, que ela acontece, se eu não me engano, a última foi em 2018, né, Danilo? Exatamente. A última que veio foi em 2018, então ela tem um prazo assim longo para que aconteça e ela tem um prazo também determinado, né, para que possa dar entrada, para que consiga preencher os requisitos. E ela tem alguns requisitos básicos para que possa ser atendido e entrar nessa questão da anistia, que é as condições mínimas de habitabilidade, higiene, segurança de uso e estabilidade, né? Então, tem algumas regrinhas aí que precisam ser preenchidas para que possa ser concedida essa anistia nesses imóveis.
Quando você falou, por exemplo, às vezes a pessoa fez um puxadinho, fez uma edícula ou fez uma varanda, e muitas pessoas falam assim, não, eu fiz aqui dentro do meu terreno, como eu disse lá no começo, sim, eu não preciso regularizar. O porquê que é necessário regularizar e quais são os trâmites? Precisa contratar um engenheiro? Não? Como que funciona? Precisa, tem que ter um engenheiro, tem que ter um arquiteto, então nós temos vários parceiros que é necessário para que possa ser feita essa regularização. Exatamente. Não, em muitos casos a pessoa constrói ali aquele puxadinho, aquela área gourmet e não regulariza, né? Muitas vezes ela vai atrás de vender esse imóvel através de financiamento imobiliário, ela não consegue fazer essa venda, tendo em vista que a área gourmet que ela construiu não está regularizada. Então ela tem que passar por um processo de regularização, aprovar o habite-se na prefeitura e depois registrar no cartório de registro de imóveis. E quais os principais benefícios além da questão da venda, Danilo? Então, um imóvel, né, hoje sem regularização, né, as pessoas que vão vender o imóvel que não está devidamente regularizado, né, não tem a documentação adequada ou não está averbada a construção, estudos indicam que esse imóvel chega a perder 40% do seu valor de mercado, né, quando não tem essa regularização. E além da valorização do imóvel, né, evita também brigas familiares, enfim, disputas pela propriedade do imóvel em caso de falecimento do proprietário, auxilia a pessoa a obter créditos junto a banco, né, dando o imóvel como garantia do pagamento dessa dívida. São vários benefícios. E tem uma questão também, por exemplo, quando você regulariza o imóvel, você acaba tendo esses benefícios que você citou, principalmente na questão de valorização e na questão de poder vender com mais tranquilidade. Agora, quem não valoriza, tem algum tipo de punição por parte do poder público? Sim, existe sim punição. Aquelas pessoas que não regularizam o imóvel, ela pode até, como a gente estava conversando ontem mesmo com a nossa arquiteta, existe até a possibilidade da pessoa receber uma multa por não regularizar o seu imóvel, por não ter o habite, né? O que na prática realmente não é feito, né? A prefeitura não tem esse trabalho de chegar e multar a pessoa, né? Mas existe previsão legal sim para isso. Bom, a previsão legal existe, entretanto, até muitas vezes na fiscalização do dia a dia que deveria ser feita, a prefeitura acaba não tendo condições, porque são muitas as obras que surgem no dia a dia, né? O ideal seria, no período de reforma ou de construção, já ter aquela primeira inspeção. Agora, Elisângela, e o prazo para realizar toda essa atualização da documentação, escriturar, sair o habites? O prazo de escrituração, Danilo? O prazo seria para a pessoa ser beneficiada pela lei da anistia 180 dias, 180 dias da publicação da lei, né? Isso, que ela vai até dia 11 de julho, no caso, né? Então, para você entrar com a documentação para poder fazer essa regularização, nós temos o prazo pela lei da anistia até o dia 11 de julho. Então, assim, vamos colocar que o correto seria, que o brasileiro sempre deixa para a última hora, né? Para a gente colocar até final de maio para fazer com calma, mas o prazo ele vai até o dia 11. Então, deu a entrada até o dia 11, aí é o trâmite do processo para correr. Então, isso depende muito, não tem como a gente precisar um prazo, porque aí depende de situações internas, né, administrativas da prefeitura, né, Danilo? Isso. Que aí a gente já não tem como precisar um prazo correto. Mas o prazo da anistia em si, para você entrar com o processo dessa regularização, preenchendo os requisitos mínimos necessários, é até dia 11 de julho. Bom, então até dia 11 de julho, deu a entrada, aí já deixa de ser com vocês, aí é o trâmite da prefeitura, né? Que pode ser mais moroso, como pode também ser ágil, né? Isso, mas conforme a arquiteta parceira falou ontem, né, Danilo, não tem demorado muito, né? Tem sido algo assim, bem, com bastante agilidade, porém a gente não tem como determinar um prazo exato. Bom, além disso, vocês acompanham também, por exemplo, o início de construção. Eu vou construir e eu preciso de uma assessoria. A Valoriza House oferece esse trabalho também de acompanhar desde o início? Sim, oferecemos também, né, porque temos os nossos parceiros, que são engenheiros, arquitetos, que também fazem toda essa parte inicial aí, né, da regularização da obra.
Agora, a gente falou muito, Danilo, com relação à cidade, né, a Campo Grande, mas a gente tem também a questão rural, né? Vocês prestam essa assessoria, consultoria para quem mora na área rural? Também, né? A assessoria rural é uma série de documentos que exigem, né, para você regularizar um imóvel rural. CCIR, ITR, certidões do IBAMA, enfim, é uma gama de documentos que são bem complexos para fazer a regularização, mas fazemos também. Porque, por exemplo, quando a gente fala de regularização aqui na cidade, a gente citou muito a questão de um puxadinho, de uma edícula, de uma área gourmet. Agora, por exemplo, está lá na fazenda, na chácara, às vezes a pessoa levanta lá também um espaço, a casa do caseiro, e muitas vezes não sabe que também precisa ter uma regularização. É necessário, né? Sim, também é necessário essa regularização para que o imóvel rural esteja devidamente regularizado junto ao INCRA, né, que é o órgão responsável pelos imóveis rurais, e junto à prefeitura local. E quais são os principais casos que vocês recebem lá hoje na Valoriza House e que vocês acham necessário lembrar que se a pessoa está com esse problema, precisa procurar vocês? Os principais casos são a parte da regularização da construção e a parte de cartório de registro de imóveis, né? Porque muitas vezes a pessoa ali deixa de fazer um inventário ou precisa fazer um escapião, enfim. São vários os procedimentos que podem ser feitos em cartório hoje em dia, né? Muitos serviços tiraram do Poder Judiciário e passaram para a parte dos cartórios. Bom, são 7h34, vamos para um rápido intervalo, já a gente volta para esse bate-papo aqui com a Elisângela Araldi e o Danilo Ajala, eles que são diretores da Valoriza House, já a gente volta. 2 FM. Rádio Hora. Está com seu imóvel irregular, sem escritura ou registro em cartório? Precisa regularizar a documentação para a venda do imóvel e não sabe por onde começar? A Valoriza House é uma empresa especializada em documentação imobiliária e regularização de imóveis. Nós temos uma equipe de profissionais competentes e ágeis. Deixe que a Valoriza House resolva para você. Valoriza House. WhatsApp 67 996020345. valorizahouse.com.br. O nosso bate-papo aqui com a Elisângela Araldi e com o Danilo Ajala, que são os diretores da Valoriza House. Eu vou trazer primeiro aqui já uma pergunta do ouvinte, o Lenil. Ele quer saber o que ele precisa fazer para reconstruir a casa dele. Então entenda aqui que talvez ele queira derrubar e refazer, né? Essa assessoria, como que a Valoriza pode auxiliá-lo? Certo. Lenilson, né? Lenil. Sim, o trâmite perante a prefeitura, existe uma série de regras lá, né? Por exemplo, em relação à demolição, a prefeitura ela cobra uma taxa por metro quadrado demolido. Então, o primeiro passo é verificar o cadastro imobiliário, como está a situação dele junto à prefeitura. Se essa construção que ele demoliu, ele estava cadastrada na prefeitura, ele paga uma taxa de demolição e depois ele tem que iniciar um novo processo de alvará de construção e habite-se do novo prédio que vai ser construído. Entendi. Danilo, com relação aos impostos incidentes em transações imobiliárias, quais são? Certo, são uma série de impostos, né, que incidem sobre as transações imobiliárias. Por exemplo, e uma compra e venda, né, incide o imposto de transmissão de bens imóveis, que é o famoso ITBI, né? Toda vez que é lavrada uma escritura de compra e venda, há incidência desse imposto. Aqui em Campo Grande, o percentual é 2% do valor da transação, né? Existe também um outro imposto que é o chamado ITCMD, ou ITCD, né? Que é o imposto sobre a causa-morte, né? Que é o imposto de inventário e de doações. Esse imposto ele varia 4% nas questões das doações, que são feitas, doações de bens móveis ou imóveis, e 6% em caso de falecimento. Bom, e a diferença de escritura? Quais são? Escritura e registro, né? Isso, que muita gente tem essa dúvida, né? Que às vezes acha que tem escritura e acha que é proprietário do imóvel e aquele documento é o que manda. Mas não é bem assim. O que realmente manda e diz que a pessoa é proprietário do imóvel é a matrícula. Por isso que se pede a matrícula atualizada do imóvel, para verificar atualmente quem que é o último proprietário que consta lá.
Porque o imóvel pode ser transferido diversas vezes, né? Hoje eu faço uma escritura, amanhã eu faço outra, enfim, faço outra. E essa escritura que foi feita, por exemplo, ontem, já não vale mais em comparação com a escritura que foi feita hoje. Hoje, atualmente, é essa escritura aqui que está valendo. Então, por isso que é importante pedir a matrícula atualizada do imóvel sempre que vai ser feita uma transação imobiliária. A pessoa verifica ali no cartório, atualmente, qual que é o proprietário. Porque existe até quando você vai negociar um imóvel, comprar alguma coisa, a primeira pergunta que a pessoa faz é, tem escritura? E não é escritura, é o registro, então, a matrícula. Exatamente, né? É a matrícula que manda, né? Então, você se dirige ao cartório de registro de imóveis e solicita uma matrícula atualizada. Ali que vai sair qual que é o proprietário do imóvel, o dono do imóvel, né? Nós estamos conversando com o Danilo e também com a Elisângela, da Valoriza House. Mas falar de imóveis, Elisângela, o Ronaldo mandou uma pergunta aqui pra gente, como proceder com o uso capião, mas ele usa aqui também um exemplo da mãe dele, que mora 15 anos em um imóvel e ele quer saber se ela tem direito. Tem sim, A uso capião, na verdade, elas são várias modalidades, né? Existe o uso capião de 15 anos, de 10 anos, de 5 anos, até de 2 anos existe o uso capião. A mais famosa, que todo mundo conhece, é a uso capião extraordinária, né? Que a pessoa morou 15 anos no imóvel, ela adquire a propriedade. Mas, enfim, tem que passar por todo um trâmite. Hoje em dia já existe a uso capião extrajudicial, que pode ser feito diretamente nos cartórios, né? É lavrada uma ata notarial, encaminhada para o cartório de registro, e lá se procede essa uso capião. Mas é feita toda uma análise para ver em qual das modalidades de uso capião a pessoa se enquadra, né? Antigamente, eu lembro de alguns casos, por exemplo, que a imobiliária ela fazia um loteamento e depois a imobiliária ela vendia os terrenos e ela ia para falência. E aí depois os proprietários não conseguiam tirar esse imóvel e acabava o documento desse imóvel e acabava indo para uso capião. Isso ainda é algo comum? Sim, é algo comum hoje em dia. Muitas imobiliárias que começam um trabalho, né, e no decorrer não suporta a alta carga tributária do país, enfim, vem a falência. E muitas vezes é celebrado apenas aquele contrato de compromisso, né, de compra e venda, e não se transfere a escritura, porque ao final, né, que a pessoa paga todas as parcelas ali, quitou o contrato, aí sim a imobiliária transfere a escritura para o promitente comprador. E nesses casos que a imobiliária vem à falência, tem que ser tomado outros meios para que seja feita a transferência dessa propriedade. Uso capião, adjudicação, são trâmites que têm que ser analisados para poder se falar qual que é o caso que tem que ser feito, né? Qual que é a medida a ser tomada. 7h40. Elisângela, a Semador lançou um manual de orientação para iniciar a regularização por meio da anistia. O que consta nesse manual? Quais são os pontos da anistia que é importante as pessoas terem isso em mente antes de buscar esse apoio? Como foi falado no início, para poder ter esse acesso à anistia, ele tem algumas regras básicas, né? Que seria a regra de habitualidade, higiene, segurança, de uso e estabilidade. Então, para fazer essa verificação, nós precisamos entender a demanda do cliente, entender qual é o tipo de regularização, para a gente poder dar um auxílio melhor a ele. Então é difícil a gente falar, né, alguma coisa assim específica, sem analisar, depende muito do caso. E é isso a gente vai fazer junto com a nossa equipe, né, de arquiteto, engenheiro, porque algumas coisas são mais simples, outras já demandam um pouco mais de estudo, de conhecimento. Então não tem como você ter uma análise a grosso modo, né, em cima baseado em um manual. Então realmente precisa de uma orientação, de uma vistoria, de repente até uma visita, né, Danilo, até o imóvel, para poder estar verificando qual é o tipo de construção, qual é o tipo de regularização. Às vezes nós temos delimitações, né, às vezes a pessoa tem uma janela num muro, ele já não pode, tem algumas regras básicas que a prefeitura, mesmo com anistia, ela não autoriza, né, Danilo? Exatamente. Tem algumas coisas que, mesmo tendo essa lei, não é permitido. Então depende muito de cada caso. Tem que ser avaliado caso a caso.
Bom, ô Danilo, e com relação a inventário? Normalmente é uma briga familiar, né? E como funciona a assessoria de vocês quando tem essa questão aí de divisão de bens? Sim, a gente prepara também, né, toda a documentação para ser apresentada em cartório, as certidões, as diversas certidões que as pessoas precisam emitir nos cartórios, certidão de nascimento, certidão de casamento, certidão negativa de débitos, que muitas vezes precisa ir até a prefeitura tem que emitir aquela certidão negativa para poder realizar um inventário, né, que hoje em dia também é feito em cartório, facilitou bastante a vida do cidadão, né, com a possibilidade de se fazer inventários diretamente no cartório. Bom, conversei aqui com o Danilo Ajala e também com a Elisângela Araldi, diretores da Valoriza House. Como encontrar vocês? Qual a rede social? Valoriza House, tem também pelo site, né? Valoriza House. Site, Instagram, Facebook. .br. Aí é só ir lá e resolver todos esses problemas. Eu tenho certeza que pelo tanto de pergunta que apareceu aqui, tem muita gente precisando da assessoria de vocês e vocês estão lá disponíveis todos os dias para atender essas pessoas. Danilo, obrigado pelos esclarecimentos. Eu mesmo saí daqui aprendendo um monte de coisa. Eu que agradeço, Jackson. Obrigado pela oportunidade aqui de estar falando para os ouvintes aí. Elisângela, volte outras vezes também com o Danilo aqui para trazer mais informações para a gente, porque é uma cidade que ela foi crescendo e muita gente não regularizou imóvel e está na hora. E sempre quando surge uma anistia dessa é importante também essa atenção. Exatamente. Eu que agradeço a oportunidade a vocês. Muito obrigada.